Era o aniversário de 45 anos da minha filha Rebeca. E eu tinha chegado cedo na casa dela com o bolo que havia encomendado, especialmente da sua confeitaria favorita. Custou $200 dos Estados Unidos, mas para minha única filha, nada era caro demais. Bati na porta com um sorriso, esperando ver seu rosto se iluminar como quando ela era pequena. Mas, quando ela abriu, sua expressão era de total aborrecimento. "É você!" ela murmurou sem nem me olhar nos olhos. "Feliz aniversário." "Meu amor," eu disse, estendendo o bolo com as velas já acesas. "Trouxe seu chocolate favorito com morangos, igualzinho a quando você era criança." Rebeca suspirou profundamente, como se meus presentes fossem um fardo insuportável. "Mãe, precisamos conversar," disse ela secamente, deixando-me entrar sem nem mesmo agradecer pelo bolo. Sentamos na sala de estar de sua linda casa. Uma casa que eu havia financiado integralmente quando ela e David se casaram. Eram $50 mil que eu havia sacado das minhas economias de uma vida inteira. Dinheiro que eu havia economizado centavo por centavo, trabalhando em turnos dobrados como enfermeira por 40 anos, sabe? "Mãe", começou Rebeca, com aquela voz fria que desenvolvera ao longo dos últimos anos. "Tenho pensado muito no meu aniversário, nos presentes e no que realmente me faria feliz." Assenti com entusiasmo. "Claro, meu amor! Diga-me o que você quer e eu consigo. Para você, uma viagem, algumas joias, talvez aquele carro novo que você mencionou." Rebeca me olhou diretamente nos olhos, e o que vi ali me arrepiou até os ossos. "Era puro desprezo a única coisa que eu mais adoraria ganhar de presente de aniversário," disse ela lentamente, saboreando cada palavra. "É que você simplesmente morra. O mundo parou." Eu literalmente senti como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito. Suas palavras ecoaram em meus ouvidos como um loop infinito. Minha filha, minha própria filha, desejou minha morte como presente de aniversário. "O quê? O que você acabou de dizer?" Consegui sussurrar, sentindo lágrimas brotando em meus olhos. "Você me ouviu." Ela continuou com uma frieza que me cortava como facas. "Estou cansada de você, mãe. Cansada dos seus telefonemas constantes, das suas visitas inesperadas, de você estar sempre aqui me incomodando. Minha vida seria muito mais fácil e feliz se você simplesmente desaparecesse." Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. 72 anos de vida, 45 anos sendo sua mãe, e eu nunca pensei que ouviria aquelas palavras saírem de sua boca. "Rebeca", consegui dizer entre soluços, "sou sua mãe. Eu te dei tudo. Eu sacrifiquei tudo por você." "Exatamente." Ela interrompeu, levantando-se do sofá. "E é por isso que você está me sufocando. Não consigo respirar com a sua presença constante. Preciso de liberdade. Preciso que você me deixe viver minha vida sem o seu drama e suas necessidades emocionais." O bolo de $200 ainda estava em minhas mãos, as velas começando a derreter. Tudo o que eu havia sonhado para aquele dia, menos abraços, risadas. Talvez um jantar em família menos, desapareceu como fumaça. "Mas, querida", tentei mais uma vez, "eu só quero estar perto de você, fazer parte da sua vida. Você é tudo o que eu tenho." "E esse é exatamente o problema", respondeu ela, cruzando os braços. "O fato de eu ser tudo o que você tem. Vá ter uma vida própria e me deixe em paz." Levantei-me do sofá, com as pernas trêmulas, carregando aquele bolo que agora parecia uma zombaria. "Não acredito que você está me dizendo isso", murmurei. "Depois de tudo que fiz por você, tudo o que você fez?" Ela riu sarcasticamente. "Mãe, tudo o que você fez foi para o seu próprio benefício, para me sentir necessária, para ter controle sobre a minha vida. Mas eu não sou mais uma garotinha." Caminhei em direção à porta, sentindo como se cada passo me custasse anos da minha vida. Ao chegar à soleira, virei-me uma última vez, na esperança de ver algum arrependimento em seus olhos, algum sinal da doce menininha que ela um dia foi. Mas eu só via impaciência. Impaciência para que eu fosse embora e ela finalmente pudesse comemorar seu aniversário, sem o incômodo que eu representava. "Feliz aniversário, Rebeca", murmurei. E saí daquela casa fechando a porta atrás de mim. Eu não sabia naquele momento que seria a última vez que eu entraria naquela casa como a mãe que sacrificou tudo, porque o que minha filha não sabia era que ela tinha acabado de despertar algo em mim que estava adormecido há décadas. Cheguei ao meu pequeno apartamento com as pernas trêmulas e o coração partido. O bolo de $200 foi parar no lixo. As velas derretidas eram reflexo das lágrimas que não paravam de cair. Sentei-me no meu antigo sofá. O mesmo sofá onde amamentei Rebeca quando ela era bebê, onde li histórias para ela durante anos,
onde chorei lágrimas de felicidade toda vez que ela me chamava de mãe. Como eu vim parar aqui? Como minha própria filha, a criança que carreguei no ventre por 9 meses, pôde desejar minha morte com tanta frieza? Comecei a me lembrar de tudo. Absolutamente tudo que fiz por ela nos últimos... Era o aniversário de 45 anos da minha filha Rebeca. E eu tinha chegado cedo na casa dela com o bolo que havia encomendado, especialmente da sua confeitaria favorita. Custou $200 dos Estados Unidos. Mas para minha única filha, nada era caro demais. Bati na porta com um sorriso, esperando ver seu rosto se iluminar como quando ela era pequena. Mas, quando ela abriu, sua expressão era de total aborrecimento. "É você!" ela murmurou sem nem me olhar nos olhos. "Feliz aniversário." "Meu amor", eu disse, estendendo o bolo com as velas já acesas. "Trouxe seu chocolate favorito com morangos, igualzinho a quando você era criança." Rebeca suspirou profundamente, como se meus presentes fossem um fardo insuportável. "Mãe, precisamos conversar", disse ela secamente. Deixando-me entrar sem nem mesmo agradecer pelo bolo, sentamos na sala de estar de sua linda casa. Uma casa que eu havia financiado integralmente quando ela e David se casaram. Eram $50.000 que eu havia sacado das minhas economias de uma vida inteira. Dinheiro que eu havia economizado centavo por centavo, trabalhando em turnos dobrados como enfermeira por 40 anos, sabe? "Mãe", começou Rebeca, com aquela voz fria que desenvolvera ao longo dos últimos anos. "Tenho pensado muito no meu aniversário, nos presentes e no que realmente me faria feliz." Assenti com entusiasmo. "Claro, meu amor! Diga-me o que você quer e eu consigo. Para você, uma viagem, algumas joias, talvez aquele carro novo que você mencionou." Rebeca me olhou diretamente nos olhos, e o que vi ali me arrepiou até os ossos. "Era puro desprezo a única coisa que eu mais adoraria ganhar de presente de aniversário", disse ela lentamente, saboreando cada palavra. "É que você simplesmente morra. O mundo parou." Eu literalmente senti como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito. Suas palavras ecoaram em meus ouvidos como um loop infinito. Minha filha, minha própria filha, desejou minha morte como presente de aniversário. "O quê? O que você acabou de dizer?" Consegui sussurrar, sentindo lágrimas brotando em meus olhos. "Você me ouviu." Ela continuou com uma frieza que me cortava como facas. "Estou cansada de você, mãe. Cansada dos seus telefonemas constantes, das suas visitas inesperadas, de você estar sempre aqui me incomodando. Minha vida seria muito mais fácil e feliz se você simplesmente desaparecesse." Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. 72 anos de vida, 45 anos sendo sua mãe, e eu nunca pensei que ouviria aquelas palavras saírem de sua boca. "Rebeca", consegui dizer entre soluços, "sou sua mãe. Eu te dei tudo. Eu sacrifiquei tudo por você." "Exatamente." Ela interrompeu, levantando-se do sofá. "E é por isso que você está me sufocando. Não consigo respirar com a sua presença constante. Preciso de liberdade. Preciso que você me deixe viver minha vida sem o seu drama e suas necessidades emocionais." O bolo de $200 ainda estava em minhas mãos, as velas começando a derreter. Tudo o que eu havia sonhado para aquele dia, menos abraços, risadas. Talvez um jantar em família menos, desapareceu como fumaça. "Mas, querida", tentei mais uma vez, "eu só quero estar perto de você, fazer parte da sua vida. Você é tudo o que eu tenho." "E esse é exatamente o problema", respondeu ela, cruzando os braços. "O fato de eu ser tudo o que você tem. Vá ter uma vida própria e me deixe em paz." Levantei-me do sofá, com as pernas trêmulas, carregando aquele bolo que agora parecia uma zombaria. "Não acredito que você está me dizendo isso", murmurei. "Depois de tudo que fiz por você, tudo o que você fez?" Ela riu sarcasticamente. "Mãe, tudo o que você fez foi para o seu próprio benefício, para me sentir necessária, para ter controle sobre a minha vida. Mas eu não sou mais uma garotinha." Caminhei em direção à porta, sentindo como se cada passo me custasse anos da minha vida. Ao chegar à soleira, virei-me uma última vez, na esperança de ver algum arrependimento em seus olhos, algum sinal da doce menininha que ela um dia foi. Mas eu só via impaciência. Impaciência para que eu fosse embora e ela finalmente pudesse comemorar seu aniversário, sem o incômodo que eu representava. "Feliz aniversário, Rebeca", murmurei. E saí daquela casa fechando a porta atrás de mim. Eu não sabia naquele momento que seria a última vez que eu entraria naquela casa como a mãe que sacrificou tudo, porque o que minha filha não sabia era que ela tinha acabado de despertar algo em mim que estava adormecido há décadas. Cheguei ao meu pequeno apartamento com as pernas trêmulas
e o coração partido. O bolo de $200 foi parar no lixo. As velas Sim, exatamente isso. E espero que depois de hoje, você finalmente entenda a mensagem. Preciso que você respeite meus limites e me deixe viver a minha vida. Desliguei o telefone sem me despedir. Não houve mal-entendido. Minha filha realmente acreditava que meu amor era um fardo, que minha presença em sua vida era um problema que ela precisava resolver. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordado, olhando para o teto, lembrando de cada momento lindo que havíamos compartilhado. Cada abraço, cada eu te amo. Mãe que saíra dos lábios dela. Teria sido tudo mentira. Ou eu simplesmente criei uma filha que se tornou tão egoísta que não conseguia enxergar além de suas próprias necessidades? Às 3 da manhã, algo mudou dentro de mim. A tristeza começou a se transformar em algo diferente. Em raiva, em indignação, na clara compreensão de que eu havia sido usada, manipulada e descartada como um lenço de papel usado. Minha filha queria que eu morresse. Bem, talvez fosse hora de dar a ela exatamente o que ela pediu. No dia seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. A tristeza dera lugar a algo mais poderoso: determinação. Se minha filha quisesse que eu desaparecesse da vida dela, eu desapareceria. Mas não da maneira que ela esperava. Vesti minhas melhores roupas e saí com um propósito definido. Primeira parada: o banco, onde eu tinha uma conta conjunta com a Rebeca para despesas emergenciais da casa dela. Essa conta eu tinha aberto para qualquer eventualidade e na qual havia depositado os 20 mil para qualquer imprevisto que pudesse surgir. Bom dia. Senhora Johnson, cumprimentou o gerente. Senhor Martinez, que me conhecia há anos. Como posso ajudá-la hoje? Quero encerrar a conta conjunta número 45.872.891. Eu disse com um sorriso que ele interpretou como gentileza, mas que na verdade era pura vingança. Tem certeza? Essa conta tem um saldo considerável de $20 mil dos Estados Unidos. Ele alertou, verificando a tela do computador. Claro que sim. Quero transferir todo esse dinheiro para minha conta pessoal. Respondi, assinando os papéis com mão firme, ver aqueles ultrassonografia. 20 mil devolvidos à minha conta. Pessoal me deu uma satisfação que eu não sentia há anos. Era só o começo, próxima parada, o escritório de financiamento imobiliário. No ano passado, quando David estava desempregado, eu fui fiador da hipoteca deles. Isso significava que, se eles não conseguissem pagar, a responsabilidade recaía sobre mim. Mas também significava que eu tinha direito sobre aquele imóvel. Senhora Johnson, cumprimentou minha agente de crédito. Senhora Williams, que atrasa aqui. Quero revisar o contrato de hipoteca, em que apareço como co-signatário, expliquei. Preciso entender exatamente quais são meus direitos e obrigações enquanto ela procurava os documentos. Lembrei-me do dia em que os assinei. Rebecca chorou de emoção. Obrigada, mãe. Mãe, não sei o que faríamos sem você. Você é a nossa salvadora, disse ela, abraçando-me com força. David também me agradeceu, prometendo que nunca mais haveria pagamentos atrasados. Aqui estão os documentos, disse a senhora Williams, colocando uma pasta grossa à minha frente. Como consignatário, você é responsável pelos pagamentos caso os titulares primários não consigam fazê-los. Mas você também tem o direito de reclamar o imóvel se acreditar que os devedores não conseguirão cumprir com suas obrigações. Exatamente. Completei, examinando os papéis cuidadosamente. Há algum problema com os pagamentos? Ela perguntou com preocupação profissional. Estou avaliando a situação, respondi, colocando uma cópia de todos os documentos na minha bolsa. O que eu teria que fazer se decidisse exercer meus direitos como consignatário? Você teria que demonstrar que há risco de inadimplência ou que já houve atrasos significativos. No seu caso, vejo que você cobriu 8 meses de pagamentos no ano passado, o que já é evidência suficiente de que os detentores primários não têm estabilidade financeira. Perfeito. David tinha perdido o emprego novamente na semana passada. Informação que Rebecca me deu sem pensar nas implicações. Ela achou que estava pedindo ajuda indiretamente, mas o que ela realmente estava me dando eram as armas para minha vingança. Saí daquele consultório com um sorriso. Minha querida filha não fazia ideia da tempestade que se formava. Terceira parada, meu advogado pessoal, Sr. Anel Adams. Um homem de 70 anos que era amigo do meu falecido marido. Ele conhecia toda a minha situação familiar e testemunhou meus sacrifícios por Rebecca por décadas. Julieta, ele me cumprimentou calorosamente. O que atrasa o meu escritório? Não é comum vê-la aqui. Anel, preciso da sua ajuda com algo muito importante. Eu disse a ele,
sentada em frente à sua mesa. Quero mudar completamente o meu testamento. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Aconteceu alguma coisa com Rebecca? Contei tudo a ele. Cada palavra dolorosal, cada momento de desprezo, a frieza com que ela desejou minha morte no seu próprio aniversário. Anel me ouviu em silêncio, sua expressão ficando mais séria a cada detalhe. Julieta, disse ele finalmente, sinto muito pelo que você está passando. Nunca pensei que Rebecca fosse capaz de algo assim depois de tudo que você fez por ela. Eu também não, suspirei, mas já tomei minha decisão. Quero mudar meu testamento e deixar tudo para uma instituição de caridade. Também quero criar um fundo fiduciário para meus netos, mas Rebecca não pode ter acesso a esse dinheiro até eles completarem 25 anos. Isso pode ser feito. Anel assentiu, tomando notas. Você também quer mudar os beneficiários do seu seguro de vida? Claro, qualquer coisa com o nome da Rebecca. Eu quero mudar. Minha filha quer que eu morra, mas quando eu morrer, ela não vai receber um único centavo meu. Passamos 2 horas revisando todos os meus documentos legais. Minha apólice de seguro de vida de $100 mil dos Estados Unidos. Minhas economias, meu apartamento, meus investimentos. Tudo o que antes era destinado a Rebecca, agora iria para a Fundação de Órfãos, onde trabalhei como voluntária por anos. Tem mais uma coisa. Eu disse quando estávamos terminando. Quero que você prepare todos os documentos para reaver a casa onde Rebecca mora. Como fiadora da hipoteca, tenho direitos e o marido dela acabou de perder o emprego de novo. Os olhos de Anel brilharam de compreensão. Agora entendo. Aonde você quer chegar com tudo isso? Tem certeza de que quer ir tão longe? Claro que sim, respondi com uma determinação que surpreendeu até a mim mesmo. Minha filha me disse que a vida dela seria mais fácil se eu desaparecesse. Bem, eu vou desaparecer, mas primeiro vou garantir que ela entenda exatamente o que significa viver sem mim e sem tudo o que fiz por ela. Quando saí do escritório do Anel, já estava escuro. Caminhei pelas ruas do meu bairro me sentindo renovada. Como se tivesse acordado de um sonho muito longo por 45 anos, vivi por Rebecca. Sacrifiquei meus próprios sonhos e desejos para dar a ela tudo o que ela queria. Mas nada mais voltei para o meu apartamento e me servi de uma taça de vinho, algo que não fazia há anos. Brindar a mim mesma era algo completamente novo, mas incrivelmente libertador. Peguei meu celular e disquei um número que havia salvo meses atrás, mas nunca ousei usar. Era de uma agência de viagens especializada em aposentados que oferecia pacotes para morar no exterior. Boa noite. Aqui é Julieta Johnson, eu disse quando atenderam. Vi sua promoção sobre morar na Suíça. Você poderia me enviar informações completas? Claro, senhora Johnson. A Suíça é um destino muito popular entre nossos clientes. Temos diversos programas, desde estadias temporárias até residência permanente. Que tipo de informação a senhora precisa? Tudo, respondi sem hesitar. Quero saber tudo sobre como uma pessoa de 72 anos pode começar uma nova vida na Suíça. Depois de desligar, fiquei na janela olhando para a cidade onde vivi a vida toda. Em breve, tudo isso seria apenas uma lembrança. Minha filha pediu meu desaparecimento como presente de aniversário, e eu iria conceder isso a ela da maneira mais espetacular possível. O que Rebecca não sabia era que seu desejo estava prestes a se tornar seu pior pesadelo. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções e preparativos secretos. Todas as manhãs, eu acordava com uma mistura de dor e determinação que me impulsionava a seguir em frente com meu plano. Era como se eu tivesse acordado de um longo sono, em que vivia apenas para agradar minha filha, e agora finalmente estivesse vivendo para mim mesma. Na quarta-feira de manhã, meu telefone tocou. Era Rebecca. Por um momento, meu coração acelerou, pensando que talvez ela tivesse reconsiderado, que talvez pudesse se desculpar pelas palavras terríveis que havia dito. Como eu ainda era ingênua. Mãe, disse ela com aquela voz fria que vinha adotando ultimamente. Preciso que você me faça um favor, nem um olá ou como vai. Ela foi direto ao ponto, como se eu fosse sua assistente pessoal. O que você precisa? Perguntei, curioso para ver até onde sua audácia iria. Os gêmeos têm uma apresentação na escola na sexta-feira. E David e eu temos um jantar importante de trabalho. Você poderia ficar com eles naquela noite? A ironia era deliciosa. A mesma mulher que desejara minha morte como presente de aniversário agora me pedia para cuidar dos filhos dela como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse um recurso disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não posso, respondi simplesmente. Como assim não pode? Ela perguntou,
genuinamente surpresa. Evidentemente, ela não estava acostumada a me ouvir dizer não. Tenho outros planos. Menti com um sorriso que ela não conseguia ver. Que planos você poderia ter? Ela perguntou com aquele tom condescendente que me magoou profundamente. Como se, aos 72 anos, eu não tivesse o direito de ter uma vida própria. Planos que não são da sua conta, respondi, mantendo a calma. Encontre outra babá. Mas, mãe, não consigo arrumar uma babá em tão pouco tempo. Além disso, desde quando você me cobra para cuidar dos seus netos? Lá estava ela a manipulação emocional que ela usara em mim durante anos. Mas desta vez, não funcionaria, já que você me disse que seu maior presente seria me ver morrer, respondi com frieza. Se você quer que eu desapareça da sua vida, vou começar agora. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Finalmente, Rebeca soltou uma risada sarcástica. Sério, você vai me punir como se fosse uma pirralha, disse ela. Achei que depois de alguns dias o drama acabaria. Não é drama, Rebeca. É respeito ao seu desejo. Você queria que eu desaparecesse, então é isso que farei. Tudo bem, disse ela, irritada. Se você quer ser tão infantil, o problema é seu, mas não venha chorar depois. Quando estiver sozinho, ela desligou sem se despedir. Perfeito! Cada interação confirmou que eu estava tomando a decisão certa. Naquela tarde, fui ao banco novamente, desta vez para fazer algo que nunca imaginei que faria. Sacar a maior parte das minhas economias em dinheiro. Eram $30.000 dos Estados Unidos, que coloquei em um envelope e guardei no meu cofre pessoal. O dinheiro de que precisaria para minha nova vida na Suíça. Também liguei para a agência de viagens e confirmei minha viagem. Um voo para Zurique na próxima terça-feira, com a opção de estender minha estadia por tempo indeterminado. O custo inicial foi de $5.000 dos Estados Unidos, valor que paguei sem pestanejar. Foi o investimento mais caro e mais inteligente que fiz em anos. Na manhã de quinta-feira, recebi uma visita inesperada. Era minha vizinha, Elvara, uma cenoura de 68 anos, que morava no apartamento ao lado e com quem eu havia desenvolvido uma amizade nos últimos 5 anos. Julieta, disse ela, sentada na minha sala, com uma xícara de café. Você está diferente ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Elvara tinha sido uma testemunha silenciosa de todos os meus sacrifícios por Rebeca. Ela tinha me visto cancelar planos com ela para vir correndo sempre que minha filha precisasse de mim. Ela tinha visto as sacolas de comida cara que eu comprava para levar para Rebeca enquanto tomava sopa enlatada para economizar dinheiro. Contei tudo a ela. Cada detalhe doloroso do que tinha acontecido no aniversário de Rebeca e também todos os planos que eu tinha feito durante a semana. Ah, meu Deus. Julieta, murmurou Elvara, com os olhos cheios de lágrimas. Não acredito que a Rebeca disse algo tão cruel para você depois de tudo o que você fez por ela. O pior é que ela disse isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, expliquei. Como se eu fosse um estorvo na vida dela que precisasse ser eliminado. E você realmente vai para a Suíça? Sim, respondi com firmeza. Já comprei a passagem. Tô viajando na terça-feira. Elvara segurou minhas mãos gentilmente. Você sabe que tem todo o meu apoio, certo? O que Rebeca fez com você é imperdoável. Tem mais uma coisa, eu disse, baixando a voz. Vou precisar da sua ajuda com algo muito importante. Expliquei meu plano completo. Como queria que Rebeca acreditasse que eu realmente havia morrido, pelo menos por um tempo. Elvara seria minha cúmplice. A pessoa que encontraria meu apartamento vazio e minha carta de despedida é brilhante, murmurou Elvara com um sorriso travesso. Aquela criança ingrata finalmente vai entender o que significa perder você. Você vai me ajudar? Claro que sim! Claro que sim! Aliás, acho que é exatamente disso que Rebeca precisa para acordar. Naquela noite, trabalhei na carta mais importante da minha vida. A carta que Rebeca encontraria em sua mesa e que mudaria tudo para sempre. Escrevi e reescrevi cada palavra, certificando-me de que transmitisse exatamente o que eu queria dizer. Minha querida Rebeca, começava a carta. Você me pediu de presente de aniversário para desaparecer da sua vida e eu decidi realizar o seu desejo. Quando você ler esta carta, eu já estarei longe daqui, começando a vida que deveria ter vivido anos atrás. Em vez de sacrificar tudo por você, continuei escrevendo por horas, documentando cada centavo que gastei com ela, cada sacrifício que fiz, cada oportunidade que perdi por estar sempre disponível para suas necessidades. Mas não era uma carta amarga. Era uma carta educativa. Eu queria que ela entendesse exatamente o que havia perdido.
junto com esta carta. Você encontrará todos os documentos legais que assinei esta semana. Continuei escrevendo. A alteração do testamento, o cancelamento do seu plano de saúde que eu pagava, a notificação de que, como consignatária da sua hipoteca, decidi exercer meus direitos devido à instabilidade no emprego de David e o cancelamento de todos os benefícios financeiros que você recebeu de mim. Era uma carta de 23 páginas que detalhava meticulosamente tudo o que iria mudar na vida dela agora que eu tinha desaparecido, exatamente como ela queria. Sua vida será muito mais fácil sem mim, terminava a carta, mas também será muito mais cara. Espero que valha a pena. Na sexta-feira à noite, enquanto eu guardava meus pertences mais importantes em 2 malas, recebi uma ligação da Rebecca. N, ou atendi. Ela ligou mais 3 vezes, mas eu simplesmente deixei o telefone tocar. Não tinha mais nada a dizer a ela. No dia seguinte, sábado, David apareceu na minha porta. Ele parecia exausto e desesperado. Julieta, disse ele em tom suplicante. Rebecca me contou o que aconteceu entre vocês dois. Eu sei que o que ela disse foi errado. Mas, por favor, não faça isso com a nossa família. Fazer o quê? Perguntei, fingindo inocência. Parem de nos ajudar, se afastando das nossas vidas desse jeito. As crianças precisam de vocês. Nós precisamos de vocês. Que interessante. Quando a Rebecca quis se livrar de mim, eu era um incômodo. Mas quando perceberam tudo o que eu fazia por eles, de repente precisaram de mim, David. Eu disse calmamente. Sua esposa foi muito clara comigo. Minha presença na vida dela é um fardo que ela não quer mais carregar. Estou apenas respeitando a vontade dela. Mas, Julieta, você sabe como a Rebecca fica quando fica brava? Ela não quis dizer isso? Ela não fez isso? Porque ela pareceu bem convincente quando desejou minha morte como presente de aniversário. David abaixou a cabeça. Sabia que não tinha argumentos para defender o indefensável. Por favor, ele insistiu. Me dê uma chance de consertar isso. Vou falar com Rebecca. Vou fazê-la entender o quanto ela está errada. É tarde demais para isso, respondi, fechando a porta lentamente. Dê um beijo nos meus netos por mim. Domingo foi meu último dia naquela cidade. Passei a manhã caminhando pelos lugares que foram importantes na minha vida. O hospital onde trabalhei por 40 anos. O parque onde levei Rebecca quando criança. A igreja, onde me casei com o pai dela. Foi a minha despedida silenciosa de uma vida que vivi completamente para os outros. Na segunda-feira, eu começaria uma vida que finalmente viveria para mim. Na noite de domingo, não consegui dormir. Não por nervosismo ou arrependimento, mas por uma emoção estranha que eu não sentia há décadas. A expectativa de uma aventura. Aos 72 anos, eu estava prestes a começar a vida que sempre sonhei, mas nunca ousei viver. Às 5 horas da manhã de segunda-feira, Elvara bateu à minha porta, como havíamos combinado. Ela trouxe café fresco e um sorriso cúmplice que me encheu de energia. Pronto para sua grande fuga? Ela perguntou, piscando. Mais do que pronto, respondi, carregando minhas 2 malas até a porta. Você tem as chaves reservas do meu apartamento? Aqui estão, disse ela, mostrando-me um molho de chaves que eu lhe dera na noite anterior. E também tenho a carta para Rebecca e todos os documentos legais que você vai deixar na mesa. Dela, tínhamos planejado tudo meticulosamente. Elvara esperaria até quarta-feira para ir ao apartamento de Rebecca e entregar os documentos. Fingindo que havia encontrado meu apartamento vazio e estava preocupada com meu desaparecimento. Seria ela quem daria a notícia a Rebecca de que eu havia sumido para sempre. Lembre-se, eu disse enquanto chamávamos um táxi, você precisa agir com muita preocupação. Diga a ela que não atendi o telefone por 2 dias, que você bateu na minha porta e eu não atendi, e que quando usou as chaves de emergência, encontrou o apartamento vazio e a carta na mesa dela. Não se preocupe, Julieta. Fui professora de teatro por 30 anos. Vai ser a performance da minha vida, disse Elvara com um sorriso travesso. O táxi chegou pontualmente às 6 horas da manhã. Enquanto carregava minhas malas, dei uma última olhada no meu apartamento. Eu morava lá havia 15 anos, mas estranhamente não sentia nostalgia. Era como se eu finalmente estivesse me libertando de uma prisão que eu mesma havia construído. Para o aeroporto, perguntou o taxista. Para o aeroporto, confirmei. E senti como se aquelas 2 palavras marcassem o início da minha nova existência. Durante o trajeto de 40 minutos, pensei em tudo que estava deixando para trás. Meu trabalho voluntário no hospital, minha rotina diária, a preocupação constante com Rebecca e seus problemas, mas também pensei em tudo o que me esperava. A liberdade de tomar minhas próprias decisões, de gastar meu dinheiro comigo mesma.
de viver sem o peso constante das demandas emocionais da minha filha no aeroporto enquanto esperava meu voo. Recebi 3 ligações da Rebeca, que não atendi. Depois, recebi uma mensagem de texto. Mãe, você está sendo ridícula. As crianças estão perguntando por você. Me liga. Apaguei a mensagem sem responder. Foi fascinante como, agora que eu não estava disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela de repente precisava de mim. O voo para Zurique foi longo, mas tranquilo. Pela primeira vez em anos, ninguém sabia onde eu estava. Ninguém podia me ligar para pedir favores. Dinheiro ou tempo. Era uma sensação inebriante de liberdade que eu não experimentava desde antes de me tornar mãe. Durante a jornada de 12 horas, escrevi no meu diário tudo o que havia acontecido na última semana. Cada detalhe, cada emoção, cada decisão que me levou àquele momento. Eu queria me lembrar exatamente de como era me libertar de um relacionamento tóxico. Mesmo que esse relacionamento fosse com minha própria filha. Cheguei a Zurique na terça-feira à noite, horário local. Um representante da agência de viagens estava me esperando no aeroporto com uma placa com meu nome. Era um rapaz jovem e gentil chamado Klaus, que falava inglês perfeitamente. Senhora Johnson, ele me cumprimentou com um sorriso sincero. Bem-vinda à Suíça. Espero que esteja pronta para uma nova aventura. Mais do que pronta, respondi. E pela primeira vez, em semanas, meu sorriso foi completamente autêntico. Klaus me levou a um lindo apartamento mobiliado no centro de Zurique, que ele havia alugado por um mês enquanto eu decidia se queria ficar lá permanentemente. Era pequeno, mas aconchegante, com janelas com vista para um lindo parque e vista parcial para o lago. Aqui estão todas as informações sobre a cidade, disse Klaus, entregando-me uma pasta grossa. Lugares para comer, atividades para pessoas da sua idade, aulas de alemão, grupos sociais. Também marquei uma reunião com um consultor financeiro para amanhã à tarde para te ajudar com a papelada. Caso decida ficar definitivamente, naquela noite, dormi melhor do que em anos. Não havia telefone que pudesse tocar. Ninguém que precisasse de mim. Nenhuma responsabilidade além de cuidar de mim mesma. Na quarta-feira de manhã, acordei cedo e saí para explorar a cidade. Tomei café da manhã em um charmoso café à beira do lago. Comprei flores frescas para o meu apartamento temporário. E pela primeira vez em décadas, gastei dinheiro em algo completamente desnecessário. Um lindo lenço de seda que custou $100 dos Estados Unidos. Comprei simplesmente porque gostei, sem me preocupar com o preço ou se esse dinheiro poderia ser melhor investido nas necessidades da minha filha. Enquanto caminhava pelas ruas de Zurique, calculei mentalmente quanto dinheiro havia gasto com Rebecca nos últimos 5 anos. Entre as prestações da hipoteca quando David estava desempregado, os aparelhos ortodônticos dos gêmeos, os presentes constantes, a gasolina para cuidar das crianças e a comida que eu sempre levava quando ia visitá-lo. O valor havia sido de pelo menos $50 mil. Eu poderia ter usado $50 mil dos Estados Unidos para viajar pelo mundo, viver confortavelmente e realizar os sonhos que adiei por décadas. Em vez disso, dei-os a uma filha que considerava meu amor um fardo e minha presença um incômodo. Esse 14 horas, horário de Zurique. Calculei que seriam 8 horas da manhã na minha cidade natal. Elvara estaria se preparando para ir ao apartamento de Rebeca para entregar a carta que mudaria tudo. Sentei-me num banco à beira do lago e esperei. Sabia que em poucas horas meu telefone começaria a tocar desesperadamente. Rebeca finalmente entenderia o que significava me perder de verdade. Às 5 da tarde, meu telefone começou a vibrar. Era Rebeca. Deixei tocar até parar. Imediatamente tocou novamente. De novo. Rebeca. Desta vez, atendi. Mãe! Ela gritou, com a voz embargada. Onde você está? Elvara veio aqui em casa, com uma carta sua. Ela disse que você desapareceu. O que está acontecendo? Olá, Rebeca. Respondi calmamente, apreciando o lago suíço enquanto falava. Você já leu a carta? Sim, eu li. Vok? É louco? Como pôde fazer isso com a gente? De Vok. Está? Estou exatamente onde preciso estar, respondi. Longe de você exatamente como você queria. Mas eu não queria isso. Eu não queria que você fosse embora. Eu só estava com raiva. Eu não quis dizer isso. Lá estava. A tática típica de Rebeca minimizar o mal que ela havia causado, fazendo-me sentir culpado por reagir à sua crueldade. Você não quis dizer isso quando me disse que seu maior desejo de aniversário era que eu morresse.
Perguntei a ela, porque você pareceu bem convincente. Foi só? Eu estava frustrada. O David perdeu o emprego de novo. As crianças estão me dando problemas na escola. Estou tão estressada. Eu não devia ter descontado em você. Você tem razão. Não deveria ter feito isso. Mas tá feito e não há como voltar atrás. Mas mãe, por favor, volte. Precisamos de você. Eu preciso de você, que interessante. Agora ela precisava de mim. Agora que tinha lido a carta sobre todos os benefícios financeiros que havia perdido. Agora que sabia que poderia perder a casa. Agora que entendia que teria que pagar seu próprio plano de saúde e encontrar uma babá para os gêmeos. Você precisa de mim ou do meu dinheiro? Perguntei diretamente a ela. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Preciso de você! Ela finalmente murmurou, mas sua voz não soou convincente. Rebeca, vivi por você por 45 anos! Sacrifiquei meus sonhos, meu dinheiro, meu tempo, minhas oportunidades. E quando finalmente precisei sentir que você me amava e me valorizava, você me disse que preferia que eu estivesse morta. Essas palavras partiram meu coração de uma forma que jamais conseguirei consertar. Desculpe, mãe. Sinto muito mesmo. Desculpas não bastam, Rebeca. O estrago já está feito. E sabe de uma coisa? Talvez tenha sido a melhor coisa que você poderia ter me dito, porque finalmente abriu meus olhos e me fez entender que eu estava vivendo minha vida de forma errada. O que você quer dizer? Quero dizer que pela primeira vez em décadas estou vivendo para mim e isso é maravilhoso. Onde você está, mãe? Por favor, me diga! Implorou Rebecca, com a voz embargada pelas lágrimas. As crianças estão perguntando pela avó. Elas não entendem por que você não veio vê-las. Era fascinante como, agora que eu não estava mais disponível, meus netos de repente sentiam minha falta. Durante todos aqueles anos, quando cancelei meus planos de cuidar deles, quando comprei presentes caros para eles, quando os levei ao parque enquanto Rebeca ia às compras, era exatamente o que se esperava de mim. Mas agora que eu não estava mais lá, minha ausência era sentida. As crianças vão ficar bem. Respondi, olhando para as montanhas suíças ao longe. Elas são resilientes. O que aprenderão é que ações têm consequências e que palavras ofensivas podem destruir relacionamentos para sempre. Mas, mãe, por favor, você não pode simplesmente desaparecer assim. E se algo acontecer com você? E se você ficar doente? Como saberemos? Agora, ela estava preocupada com o meu bem-estar. Que conveniente, Rebeca, nos últimos 5 anos, tive 3 episódios de pressão alta que me levaram ao hospital. Sabe quantas vezes você me visitou? Nenhuma. Você sempre tinha algo mais importante para fazer. Então não venha me procurar agora preocupada com a minha saúde. Isso não é verdade, ela protestou fracamente. É verdade. Na primeira vez que fui hospitalizada, liguei para você do pronto-socorro. Você me disse que não poderia vir porque tinha um horário no cabeleireiro. Na segunda vez, foi o aniversário do David e você estava comemorando. Na terceira, você simplesmente não atendeu o telefone. O silêncio do outro lado da linha confirmou que ela se lembrava perfeitamente de cada ocasião. Eu pensei que não fosse sério. Ela murmurou. Claro, porque minha saúde nunca foi uma prioridade para você. Mas meus exames foram. Não é pelo dinheiro, gritou Rebeca. Por vac! Sinto sua falta, mãe. Você sente minha falta ou sente falta de ter alguém disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para resolver seus problemas? Desliguei o telefone sem esperar resposta. Ele tocou novamente e imediatamente, mas desta vez o desliguei completamente. Eu precisava de paz para aproveitar minha primeira noite de liberdade. Naquela noite, saí para jantar sozinho em um restaurante elegante à beira do lago. Pedi o prato mais caro do cardápio, salmão com caviar, que custou $80 dos Estados Unidos, e bebi uma garrafa inteira de vinho francês. Fazia anos que eu não me dava esse luxo, sempre pensando que o dinheiro poderia ser útil para Rebeca. No dia seguinte, quinta-feira, liguei meu celular e encontrei 47 chamadas perdidas e 23 mensagens de texto. Todas de Rebeca e David. As mensagens evoluíram de por favor para ameaças. Por favor, mãe, responda. Estamos muito preocupados, disse o primeiro. O quinto disse, se você não atender, vamos chamar a polícia. O 10º ameaçou. Já chamamos a polícia. Eles disseram que não podem fazer nada porque você deixou uma carta explicando sua saída. O 15 grados admitiu. O banco nos ligou. Vocês cancelaram a conta conjunta. Como vamos pagar as emergências? O 20º disse.
Foi lindo ver como a preocupação com meu bem-estar rapidamente se transformou em pânico sobre as implicações financeiras da minha ausência. Decidi responder apenas uma mensagem. Estou bem. Bem, estou exatamente onde preciso estar. Não me procure. A resposta veio em menos de 5 minutos. Você não entende o que está fazendo? Você vai nos arruinar? O advogado especializado em hipotecas nos ligou. Ele disse que você pode ficar com a nossa casa. Lá estava a verdade. Ela não estava preocupada que eu pudesse estar sofrendo ou em perigo. Ela estava preocupada porque finalmente havia entendido as implicações financeiras de me perder. Eu respondi: agora você entende o quanto vale a pena me ter na sua vida. Pena que você percebeu isso tarde demais. Naquela tarde tive uma reunião com o consultor financeiro suíço. Ele era um homem mais velho e muito profissional chamado Hans Meyer, que me ajudou a entender todas as minhas opções de residência permanente na Suíça, com suas economias atuais e sua pensão americana. Ele explicou: você pode viver confortavelmente aqui pelo resto da vida. A Suíça tem excelentes programas de assistência médica para estrangeiros aposentados. E a qualidade de vida é excepcional, pela primeira vez em anos. Falei abertamente sobre minhas finanças, sem me preocupar em economizar dinheiro para as emergências da Rebeca. Foi libertador calcular minhas despesas com base apenas nas minhas próprias necessidades e desejos. Você também pode investir parte das suas economias na economia suíça. Continuou Hans Meyer. Os retornos são estáveis e seguros. Em 5 anos você pode dobrar seu patrimônio se investir com sabedoria. Dobrar meus bens. Quantas vezes eu já tive essa oportunidade, mas preferi gastar o dinheiro com os caprichos da minha filha. Há mais alguma coisa que eu deva saber? O consultor acrescentou: temos muitos clientes em situações semelhantes à sua. Idosos que vieram para a Suíça em busca de um novo começo após relacionamentos familiares complicados. Você não está sozinho nessa experiência. Essa informação me confortou profundamente. Eu não era a única mãe manipulada e descartada por filhos ingratos. Havia toda uma comunidade de pessoas que escolheram a própria felicidade, em vez das exigências tóxicas de suas famílias. Na sexta-feira de manhã, juntei-me a um grupo de caminhada para idosos. Eram 8 mulheres e 4 homens, todos entre 60 e 75 anos, todos em busca de aventura e novas experiências. Durante a viagem de ônibus, comecei a conversar com uma mulher chamada Ingrid, uma alemã de 71 anos que havia chegado à Suíça 2 anos antes. O que te trouxe aqui? Ela me perguntou enquanto admirávamos a paisagem da janela. Uma filha que me disse que seu maior desejo de aniversário era que eu morresse. Respondi sem filtros. Eu não tinha mais energia para adoçar a realidade. Ingrid olhou para mim com os olhos arregalados. Sério? Sério mesmo. Sério mesmo. Depois de financiar a casa dela, praticamente criar os filhos e sacrificar minha aposentadoria para cuidar das necessidades dela. Ela me disse que minha presença na vida dela era um fardo insuportável. Meu Deus, murmurou Ingrid. E o que você fez? O quê? Ela perguntou. Eu desapareci da vida dela e aqui estou. Ingrid sorriu com admiração. Você é muito corajosa. Levei 5 anos para tomar a decisão de me afastar da minha família tóxica. Meu filho e minha nora me tratavam como um caixa eletrônico com pernas pelo resto do dia. Ingrid e eu compartilhamos nossas histórias. Ela tinha vindo para a Suíça depois de perceber que seus filhos adultos só a procuravam quando precisavam de dinheiro para as férias, para os carros novos ou para seus caprichos. Quando ela decidiu impor limites, eles a acusaram de ser uma mãe egoísta e ameaçaram não dixalar os netos. Os primeiros meses foram difíceis, confessou Ingrid enquanto caminhávamos por uma cidade medieval. A culpa me consumia. Eu achava que talvez eu fosse muito egoísta, que uma boa mãe deveria sempre se sacrificar pelos filhos. E o que mudou sua perspectiva? Perguntei. Percebi que meus filhos nunca se perguntaram se eu era feliz, se tinha dinheiro suficiente para as minhas próprias necessidades, ou se meus sacrifícios constantes estavam me prejudicando. Eles só se importavam com o que eu podia dar a eles. Isso não é amor, Julieta. Isso é exploração. Suas palavras ressoaram profundamente em meu coração. Durante décadas, confundi manipulação emocional com amor filial. Exigências constantes com necessidade genuína. Naquela noite, no meu apartamento, decidi ligar o celular pela última vez em vários dias. Eu tinha 62 chamadas perdidas e 47 mensagens de texto. A maioria era da Rebeca e do David, mas também havia algumas de números desconhecidos.
Li as mensagens de texto em ordem cronológica, observando a evolução do pânico da minha filha. As primeiras ainda eram emocionais. Por favor, mãe, por favor, volte. Precisamos de você. As crianças estão chorando por você. Mas eles foram ficando cada vez mais desesperados e com problemas financeiros. O banco nos chamou para uma reunião na sexta-feira. Eles disseram que, como fiador, você tem o direito de reclamar a casa. Eles não podem tomar nossa casa por causa de um mal-entendido. No quinto dia, as mensagens se tornaram agressivas. Isso é ridículo, mãe. Você está arruinando nossas vidas por causa de uma birra. Haja como adulta e volte. E, finalmente, desesperada, liguei para todos os hospitais, para a polícia, para seus amigos. Ninguém sabe onde você está. Se algo acontecer com você, a culpa será minha. Por favor, me diga que você está bem. Foi fascinante observar como em nenhum momento Rebecca se desculpou genuinamente por desejar minha morte. Em nenhum momento ela reconheceu a crueldade de suas palavras ou expressou remorso genuíno. Tudo girava em torno das consequências negativas que minha ausência teve para ela. Decidi responder a uma última mensagem. Estou perfeitamente bem e mais feliz do que nunca. O que você está vivenciando agora são as consequências naturais das suas ações. Espero que esta experiência ajude você a entender o valor das pessoas que você ama antes que seja tarde demais para outras pessoas. Em sua vida, a resposta veio imediatamente. Por favor, mãe, podemos consertar isso. Prometo que nunca mais direi coisas horríveis. Só volte. Escrevi minha resposta final. Promessas vazias não curam corações partidos. Rebecca, as palavras que você me disse revelaram o que você realmente pensa de mim. Você não pode voltar atrás com promessas desesperadas. Depois de enviar aquela mensagem, bloqueei o número dela e todos os números associados ao David. Também bloqueei os números desconhecidos que estavam me ligando. Era hora de encerrar aquele capítulo de vez, na segunda-feira de manhã. Encontrei-me novamente com Hans Meyer para assinar os documentos que me permitiriam residir permanentemente na Suíça. Também tomei providências para transferir definitivamente minha pensão americana e iniciar o processo de venda do meu apartamento na minha cidade. Natal, tem certeza de que quer tornar isso permanente? Hans Me perguntou. é uma decisão muito importante. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, respondi, assinando cada documento com mão firme. Pela primeira vez em décadas, estou tomando decisões baseadas na minha própria felicidade, não nas exigências dos outros. Naquela tarde, recebi um telefonema de Elvara, minha querida vizinha e cúmplice. Sua voz parecia animada. Julieta, você precisa ouvir isso, disse ela. A Rebecca veio ao meu apartamento ontem chorando histericamente. Ela me implorou para te dizer para voltar que tinha sido um terrível mal-entendido. E o que você disse a ela? Perguntei. Eu disse a ela a verdade, que o que ela tinha dito a você era imperdoável e que, se eu fosse você, também teria desaparecido para sempre. Você deveria ter visto a cara dela quando percebeu que até os vizinhos sabiam o quão cruel ela tinha sido com você. Ela mencionou alguma coisa sobre os problemas financeiros? Perguntei com curiosidade, sim. Ela me disse que sem a sua ajuda, eles não conseguem pagar a hipoteca, que o banco está pressionando-os, que David não consegue encontrar um emprego estável e que as crianças precisam de coisas para a escola que não podem pagar. Basicamente, ela percebeu tudo o que você fez por eles quando ela perdeu o controle. Foi exatamente o que eu esperava. Ela não sentiu falta de mim como pessoa. Sentiu falta da minha função como provedora financeira e solucionadora de problemas, Elvara. Eu disse a ela quando alguém perguntar por mim, especialmente Rebecca, quero que você diga que estou morta para ela. Porque, de certa forma, é verdade. A Julieta, que se sacrificava constantemente por uma filha ingrata, realmente morreu no dia do seu aniversário. Entendo perfeitamente, respondeu Elvara. E sabe de uma coisa? Acho que é a melhor morte que você poderia ter escolhido. 3 semanas após minha chegada à Suíça, minha nova vida tomou forma de uma forma que eu jamais imaginei. Matriculei-me em aulas de alemão 3 vezes por semana. Comecei um curso de aquarela às terças e quintas-feiras e entrei para um clube do livro para expatriados que se reunia aos domingos, pela primeira vez em décadas. Minha agenda estava cheia de atividades que eu havia escolhido. Atividades que me deram prazer e crescimento pessoal. Mas o mais surpreendente foi o dinheiro. Sem as constantes exigências financeiras de Rebecca, minhas economias não só permaneceram estáveis, como também aumentaram. Os investimentos que fiz com Hans Meyer já estavam dando retorno positivo e pela primeira vez
Pude calcular meu futuro financeiro com base apenas nas minhas próprias necessidades, naquela manhã de quinta-feira. Enquanto tomava café da manhã no meu café favorito à beira do lago, recebi uma ligação de um número internacional que não reconheci. Hesitei em atender, mas a curiosidade falou mais alto. Ezra Jolita Johnson? Perguntou uma voz feminina com sotaque americano. Sim, é ela. Quem está ligando? Meu nome é Sarah Williams. Sou assistente social no Departamento de Serviços Familiares da sua cidade. Estou ligando porque recebemos uma reclamação sobre o seu bem-estar. Meu sangue gelou. Uma reclamação? Que tipo? Sua filha, Rebecca Johnson, apresentou uma queixa alegando que você pode estar sofrendo de demência ou declínio cognitivo e que tomou decisões financeiras e de vida que o colocam em risco. Segundo ela, você desapareceu repentinamente e está vivendo em condições precárias no exterior. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Rebecca tinha chegado ao extremo de envolver os serviços sociais, inventando uma doença mental para invalidar minhas decisões e forçar meu retorno. Senhorita Williams, respondi com firmeza. Não sofro de demência nem de declínio cognitivo. Moro na Suíça por escolha própria, em um apartamento confortável, com excelente atendimento médico e com perfeita saúde mental. As alegações da minha filha são completamente falsas. Entendo sua posição, Senhora Johnson, mas precisamos verificar seu bem-estar. Seria possível coordenar uma avaliação médica e psicológica por meio do consulado americano na Suíça? Claro, respondi sem hesitar. Estou disposto a me submeter a qualquer avaliação que demonstre que estou em perfeita saúde mental e que minhas decisões foram tomadas com total lucidez. Depois de coordenar os detalhes da avaliação, desliguei o telefone, sentindo uma mistura de raiva e descrença. Rebecca havia cruzado uma linha sem volta. Ela não só me desejava morte, como agora tentava destruir minha credibilidade mental para retomar o controle sobre meu dinheiro e minha vida. Liguei imediatamente para meu advogado, Anel, na minha cidade natal. Julieta, ele me cumprimentou com preocupação. Que bom ouvir sua voz. Tive uma semana muito interessante com sua filha. Aposto que sim. Acabei de falar com o serviço social. Rebecca está me acusando de ter demência. Isso não é tudo, suspirou Anel. Ela também contratou outro advogado para tentar contestar todas as mudanças legais que você fez antes de sair. Ela alega que você não estava em sã consciência quando as assinou. Ela consegue fazer isso? Ela pode tentar, mas não tem fundamento legal sólido. Tenho gravações de todas as nossas conversas, nas quais você demonstra claramente total lucidez. Halem disso. O fato de você ter planejado meticulosamente sua partida e estar vivendo de forma independente na Suíça contradiz quaisquer alegações de declínio cognitivo. Que mais ela está fazendo? Ela tentou acessar suas contas bancárias, alegando preocupação com seu bem-estar. Ela também queria interromper o processo de recuperação da casa. Mas como tudo tem respaldo legal, e ela mesma assinou os documentos onde reconhece que David perdeu o emprego novamente. Não tem argumentos válidos. Era incrível o quão longe Rebecca estava disposta a ir para recuperar os benefícios financeiros que havia perdido. Anel, quero que você prepare um processo por difamação contra minha filha. As falsas alegações dela sobre meu estado mental podem afetar minha reputação e meus direitos legais. Seria um prazer, respondeu Anel com satisfação. Depois de ver como ela te tratou, acho que é hora de ela enfrentar as consequências legais de seus atos. 2 dias depois, compareci ao consulado americano em Zurique para as avaliações médica e psicológica. O médico americano que me examinou era um homem mais velho e experiente que compreendeu imediatamente a situação. Senhora Johnson, ele me disse após uma avaliação exaustiva de 3 horas. A senhora não só goza de perfeita saúde mental, como as decisões que tomou demonstram admirável lucidez e coragem. Sua filha está claramente tentando manipular o sistema jurídico para recuperar benefícios financeiros. Isso será oficialmente documentado. Com certeza. Enviarei um relatório detalhado aos serviços sociais, explicando que as alegações dela são infundadas e que você está vivendo uma vida independente e saudável na Suíça naquela mesma tarde. Recebi uma ligação da assistente social. Senhora Johnson, recebemos o relatório médico do consulado. Está claro que as alegações de sua filha são infundadas. Vamos encerrar o caso e notificar Rebecca de que suas queixas eram infundadas. Obrigado, respondi. Isso vai ficar registrado em algum lugar? Sim, será documentado que ela apresentou uma queixa falsa sobre o bem-estar de um membro da família. Que pode ter implicações legais se for repetido. Perfeito! Rebecca não só falhou em sua tentativa de invalidar minhas decisões,
como agora tinha um histórico oficial de registrar falsas reclamações, naquela noite, decidi fazer algo que vinha adiando. Escrever uma carta aberta detalhando toda a minha experiência, não para Rebeca, mas para outras mães que pudessem estar vivendo situações semelhantes de manipulação e abuso emocional por parte de filhos. Adultos! Escrevi por 4 horas documentando cada sacrifício que fiz, cada manipulação que sofri e cada passo que tomei para resgatar minha dignidade e minha vida. Era uma carta de 20 páginas que intitulei Quando o amor de uma mãe se torna autodestruição, minha história de libertação aos 72 anos. Decidi enviar a carta para um blog online que descobri, especializado em histórias de mulheres mais velhas, que encontraram coragem para mudar radicalmente suas vidas. Uma semana depois, recebi uma resposta entusiasmada da editora. Julieta, escreveu ela, sua história é poderosa e inspiradora. Recebemos centenas de comentários de mulheres que se identificaram completamente com a sua experiência. Você estaria disposta a participar de uma entrevista em vídeo para o nosso canal do YouTube? Aceitei imediatamente. Era hora de usar minha experiência para ajudar outras mulheres presas em dinâmicas familiares tóxicas. A entrevista foi publicada 2 semanas depois e rapidamente viralizou. Milhares de mulheres compartilharam histórias semelhantes de filhos adultos que as manipularam emocionalmente e as exploraram financeiramente. Os comentários eram um catálogo de dor e reconhecimento. Meu filho de 40 anos mora na minha casa, não paga aluguel e grita comigo quando peço para ele procurar emprego, escreveu uma mulher. Minha filha só me liga quando precisa de dinheiro para as férias, mas nunca tem tempo de me visitar quando estou doente, compartilhou outro. Eu achava que era a única mãe que se sentia usada pelos próprios filhos, confessou uma terceira. Mas o mais impactante aconteceu uma semana após a publicação da entrevista. Recebi um e-mail de um endereço que reconheci imediatamente. Era David, meu ex-genro. Julieta, escreveu ele, vi sua entrevista no YouTube. Preciso que saiba que concordo plenamente com você. O que Rebeca lhe disse foi imperdoável e a maneira como ela a tratou durante anos é inaceitável. Eu mesmo já testemunhei como ela manipula e usa, mas nunca tive coragem de confrontá-la porque dependíamos muito da sua ajuda financeira. Ele continuou. Quero que você saiba que as crianças sentem muita falta de você e não entendem por que você não vem mais vê-las. Rebeca disse a elas que você está doente e não pode visitá-las. Mas acredito que elas merecem saber a verdade quando forem mais velhas. E-mail terminava assim. Sei que provavelmente é tarde demais para desculpas, mas queria que você soubesse que pelo menos uma pessoa nesta família reconhece quanto nós o tratamos mal e o quanto você se sacrificou por nós. Espero que Bach esteja feliz em sua nova vida. Li o e-mail 3 vezes antes de decidir como responder. Por fim, escrevi. David, aprecio sua honestidade, mas desculpas posteriores não alteram o dano causado. Espero que esta experiência o ajude a ser um marido e pai melhor e que você ensine seus filhos a valorizar as pessoas que os amam antes que seja tarde demais. Foi a primeira vez que alguém da minha família reconheceu publicamente o abuso que sofri. Isso não mudou minha decisão de ficar longe, mas me deu uma sensação de validação que eu precisava há anos. Minha nova vida na Suíça estava florescendo de maneiras que eu jamais imaginei. Eu tinha amigos de verdade que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu podia dar. Eu tinha hobbies e paixões que havia redescoberto. Eu tinha paz de espírito e estabilidade financeira. E o mais importante, eu tinha dignidade. 6 meses após minha chegada à Suíça, minha vida havia tomado um rumo que eu jamais imaginara ser possível. Era uma manhã perfeita de primavera, quando recebi um telefonema que mudaria tudo mais uma vez. Era Elvara, minha querida vizinha e cúmplice. Julieta, disse ela com a voz animada. Você precisa ouvir isso. Rebeca perdeu a casa. Meu coração parou por um momento. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda se preocupava com o bem-estar dos meus netos. O que aconteceu exatamente? Perguntei. O banco executou a hipoteca na semana passada. David não conseguiu encontrar um emprego estável. Eles atrasaram os pagamentos e, como você é o fiador e está exercendo seus direitos legais, o banco prosseguiu com a execução. Rebeca veio até mim ontem chorando histericamente. E as crianças? Elas estão bem? Eles se mudaram para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. David finalmente conseguiu um emprego em uma fábrica, ganhando bem menos do que antes. Mas pelo menos é algo estável. Rebeca também teve que voltar a trabalhar. Foi estranha a mistura de sentimentos que experimentei. Não senti alegria pelo sofrimento deles, mas uma profunda satisfação pela justiça.
Pela primeira vez na vida, Rebecca e David estavam vivenciando as reais consequências de suas decisões, sem ter alguém para resgatá-los. Há mais alguma coisa? Elvira continuou. A Rebecca me perguntou se eu sabia como entrar em contato com você. Ela disse que quer se desculpar de verdade, que finalmente entende tudo o que perdeu quando perdeu você. E o que você disse a ela? Eu disse a ela que algumas feridas são profundas demais para curar e que algumas palavras são impossíveis de retirar. Também disse que você está prosperando em sua nova vida e que provavelmente é melhor para vocês dois que ela não tente entrar em contato com você. Elvira tinha razão. Ao longo desses 6 meses, construí uma paz interior, que não queria arriscar em troca de promessas vazias de uma filha, que repetidamente demonstrava que só me valorizava quando precisava. Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada do meu advogado. Anel Julieta, tenho uma notícia interessante, disse ele. A casa da Rebecca finalmente foi vendida pelo banco e, como você foi o fiador, tenho o direito de recuperar seu investimento inicial de $150 mil dos Estados Unidos, mais os juros acumulados. Quanto é isso no total? $185 mil dos Estados Unidos. O banco já aprovou a transferência. O dinheiro estará na sua conta na Suíça na próxima semana. Foi incrível. Não só recuperei meu investimento original, como também ganhei $35 mil dos Estados Unidos adicionais. Dinheiro que teria sido perdido para sempre se eu tivesse continuado a ser uma mãe sempre sacrificada. Há mais uma coisa, continuou Anel. Seu apartamento na sua cidade natal finalmente foi vendido. Após comissões e despesas, o valor líquido é de $95 mil dos Estados Unidos. No total, eu estava recebendo quase $280 mil dos Estados Unidos em ativos que eu havia dado como perdidos, com minhas economias existentes e os investimentos que fiz na Suíça. Meu patrimônio líquido total agora ultrapassava $500 mil dos Estados Unidos. Aos 72 anos, eu era mais rico do que jamais fui na vida. Naquela noite, comemorei no meu restaurante favorito à beira do lago. Pedi champanhe francês e brindei à mulher corajosa que teve a coragem de recomeçar quando tudo parecia perdido. Enquanto jantava, pensei em toda a jornada. Eu havia começado essa jornada como uma mãe destruída e humilhada, devastada pelas palavras cruéis de uma filha ingrata. Mas agora, eu era uma mulher independente, financeiramente estável, cercada de amigos verdadeiros e vivendo a vida que sempre sonhei. No dia seguinte, decidi fazer algo que vinha considerando há semanas: escrever um livro completo sobre a minha experiência. Não apenas a minha história, mas um guia prático para mulheres mais velhas que estavam presas em relacionamentos familiares tóxicos. Entrei em contato com uma editora suíça, especializada em livros de autoajuda e crescimento pessoal. A editora, uma mulher chamada Brigitte, se interessou imediatamente em Julieta. Ela me disse durante nosso encontro: sua história aborda um tema que afeta milhões de mulheres, mas raramente é discutido abertamente. O abuso emocional por parte de filhos adultos é um problema epidêmico que precisa ser exposto. Passei os 3 meses seguintes escrevendo Quando o Amor Dói. Libertando-se do abuso emocional familiar depois dos 70, o livro documentou não apenas minha experiência pessoal, mas também estratégias práticas para reconhecer a manipulação, estabelecer limites saudáveis e encontrar a coragem de priorizar o próprio bem-estar. O livro foi publicado 8 meses depois e se tornou um best-seller em vários países europeus. As cartas que recebi de leitores foram incríveis. Mulheres do mundo inteiro me escreveram contando como minha história lhes deu coragem para fazer mudanças radicais em suas próprias vidas. Li seu livro e, finalmente, entendi que não sou uma má mãe por me recusar a continuar financiando a irresponsabilidade do meu filho de 35 anos, escreveu Maria da Espanha. Sua história me ajudou a entender que o amor verdadeiro não requer autodestruição. Escreveu-me Carmen, do México. Depois de ler seu livro, vendi minha casa grande e me mudei para um apartamento pequeno que posso pagar sem depender da ajuda dos meus filhos. Pela primeira vez em anos, durmo em paz, compartilhou Rosa, da Argentina. Mas a carta que mais me comoveu veio 1 ano após a publicação do livro. Era de uma jovem mãe chamada Andrea. Senhora Jansan, escreveu ela, tenho 30 anos e minha mãe, 65, sacrificou a vida inteira por mim e meus irmãos.
Depois de ler seu livro, percebi que a estamos tratando exatamente como Rebecca a tratou. Sua história abriu meus olhos e me fez entender que eu estava repetindo um padrão tóxico que poderia destruir meu relacionamento com minha mãe para sempre. Ontem, liguei para minha mãe e me desculpei por todos esses anos em que a desvalorizei. Também disse a ela que quero ajudá-la a realizar seus próprios sonhos, em vez de esperar que ela esteja sempre disponível para os meus. Obrigada por me ajudar a entender isso antes que fosse tarde demais. Aquela carta me fez chorar de alegria. Minha dor serviu para evitar que outras famílias passassem pela mesma destruição. 2 anos após minha chegada à Suíça, recebi uma carta física na minha caixa de correio. A letra do envelope era familiar, mas não consegui identificar ela imediatamente. Quando abri, meu coração parou. Era dos meus netos, agora com 12 anos. Querida vovó Julieta, escreveram com uma letra infantil. Papai nos contou a verdade sobre o motivo da sua partida. Ele nos contou que a mamãe lhe disse coisas muito feias e que foi por isso que você decidiu começar uma nova vida longe de nós. Queremos que saiba que sentimos muita falta de você e que entendemos por que você foi embora. Também queremos que saiba que estamos orgulhosos de você por ser tão corajosa. Quando formos mais velhos, gostaríamos de visitá-la na Suíça, se você quiser. Nós te amamos, vovó. A carta foi assinada pelos 2 gêmeos. Incluía desenhos que eles fizeram de mim vivendo feliz nas montanhas suíças. Chorei por 1 hora depois de ler aquela carta, não de tristeza, mas por entender que minha decisão de preservar minha dignidade tinha sido a certa. Mesmo que isso significasse me afastar das pessoas que eu amava, decidi responder a eles. Meus queridos netos, escrevi. Suas palavras são o presente mais lindo que recebi em anos. Amo vocês profundamente e sempre amarei. Não importa a distância, quando você for mais velha e puder tomar suas próprias decisões, as portas do meu coração e da minha casa estarão sempre abertas para você. Até lá, quero que saiba que sua avó está vivendo uma vida plena e feliz. Cercada de beleza e paz. Guarde esse amor que você sente por mim, mas também aprenda com essa experiência. As palavras têm o poder de construir ou destruir, e relacionamentos são baseados no respeito mútuo, não no sacrifício unilateral. Eu te amo com todo o meu coração hoje, 3 anos depois daquele aniversário terrível, que mudou minha vida para sempre. Estou sentado na minha varanda em Zurique, olhando para as montanhas enquanto escrevo as últimas linhas da minha história. Tenho 75 anos, patrimônio de mais de $600 mil dos Estados Unidos, um livro best-seller, queridos amigos do mundo todo, e uma paz interior que nunca pensei que sentiria novamente. Rebecca me pediu de presente de aniversário para desaparecer da vida dela. Realizei esse desejo da maneira mais espetacular possível. O que ela nunca calculou foi que, ao me perder, ela não só perdeu uma mãe que a amava incondicionalmente, mas também perdeu a pessoa que manteve seu mundo financeiro estável por décadas. Meu desaparecimento foi meu presente para ela. Minha nova vida foi meu presente para mim. E valeu a pena cada lágrima, cada sacrifício e cada momento de dor que me trouxeram até aqui. Porque às vezes a única maneira de se salvar é ter a coragem de se perder completamente para renascer como a pessoa que você sempre quis ser. Gostou da minha história? De qual cidade você está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super agradecimento para que eu possa continuar trazendo mais histórias como esta. Muito obrigada pelo seu doce apoio. Estou ansioso pelos seus comentários sobre a história. Na tela, você pode conferir 2 novas histórias de vida, que recomendo muito. Tem muito mais no meu canal. Não esqueça de se inscrever. Até a próxima história de vida. Com amor e respeito.